Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Só os irmãos, só podeis tomar assento, por gentileza. E eu louvo ao meu Deus por Ele ter, por Ele estar me dando mais uma oportunidade de estar na sua casa nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou o presbítero Tiago, porque eu também congrego no Ministério de Madureira, ali no São Antônio Descoberto. E eu tenho por pastor, pastor Joel, que é meu pastor ali. E eu louvo a Deus porque Deus tem me abençoado nesses dias, irmãos. Porque você vê quando meu cunhado Glébio me chamou para ministrar aqui, porque eu também estou à frente de uma campanha de libertação ali na minha igreja. E ela acabou, já tem umas 2 semanas que ela acabou esta campanha. Aí eu pedi autorização, meu pastor me autorizou de estar aqui hoje. Só que eu também estou na frente de batalha como meu cunhado está. Sabemos nós que não é uma missão fácil, pois sabemos nós que o nosso adversário Satanás, ele tenta de todas as formas para querer parar a obra de Deus, aleluia. Mas aquele que tem a sua fé alicerçada no Santo de Israel, aleluia, ele não vai cair, pois a própria palavra de Deus diz que as portas do inferno não hão de prevalecer contra esta casa de Deus. Se você crê, adore e exalte o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite, aleluia. E eu louvo ao meu Deus por ver a minha família, meu cunhado Glébio, você vê aqui hoje, louvado seja o nome do Senhor, porque já é promessa de Deus, irmãos, porque se os irmãos ouvirem acerca do nosso passado, não foi um passado fácil, mas foi um passado muito doloroso. Você vê com a qual nós perdemos, vê que os nossos pais ainda crianças, mas a palavra de Deus, ela se cumpre na sua veracidade, ela se cumpre no tempo determinado, e o Senhor, aleluia, usou vários profetas a dizer que um dia a minha família, todos nós estaríamos reunidos para junto adorarmos o nome do Senhor. Está faltando 2 porque estão afastados, mas a palavra de Deus vai se cumprir, e eu creio pelos olhos da fé, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir, aleluia. E as promessas de Deus, ela não fica jogada ao vento não, ela se cumpre no seu tempo determinado. Mas eu fico feliz por ver a minha família e os demais irmãos aqui nessa noite, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E eu também quero agradecer aqui, você vê que a confiança do pastor do Glébio, que me deu, Saulo, você vê o pastor Saulo que concedeu, você vê que a confiança, você vê a seu servo de estar me convidando para estar aqui essa noite, amém, igreja? Gostaria que os irmãos ficassem de pé para nós estarmos lendo no tema da campanha. Louvado seja o nome do Senhor. Casa do oleiro, lugar de intimidade com Deus. Aqui tem crente que tem intimidade com Deus, dá um glória a Deus nessa noite, aleluia. Porque aquele que tem intimidade com Deus, ele não fica calado não. Aquele que tem intimidade com Deus, aleluia, ele manda glória para o céu, aleluia. Aquele que tem intimidade com Deus, aleluia, ele não fica parado, sabe por quê? O Espírito Santo de Deus, ele está aqui te movendo, aleluia. E você vai ser cheio dele aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias capítulo 18, vamos ler alguns versículos aqui nessa noite, amém, irmãos? Quem achou diga amém, quem não achou diga glória a Deus, aleluia. E aquele que não tem Bíblia, nessa vez senta lá seu irmão que tem Bíblia, mas vamos todos compartilhar a poderosa palavra do Senhor nessa noite. Diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não podereis eu fazer de vós
como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Os irmãos podeis tomar assento, dando glória e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver aqui este jovem, você vê que esse jovem profeta Jeremias, a Bíblia vai dizer acerca da sua vida, você vê que é acerca do seu chamado, porque muitos chamam ele, você vê que o profeta das lágrimas, mas a Bíblia nos vai dizer que ele, aleluia, ele foi um homem, você vê, determinante ali para o povo de Israel naqueles dias. A sua vida, aleluia, não foi fácil, porque ele foi chamado por profeta para profetizar a uma nação que há muito tempo estava longe da presença de Deus. Ele foi chamado a ministrar, a falar a uma nação que estava com seus ouvidos tapados, já não tinham mais a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E o nome Jeremias tem um significado: é criado pelo Senhor. Este é o significado do nome Jeremias. Jeremias, aleluia, quando ele foi chamado para anunciar as palavras ao nosso Deus, aleluia, ao povo de Judá, ele foi escolhido antes mesmo dele nascer. Quando nós lemos aqui no capítulo 1, o Senhor vai dizer que havia escolhido ele antes de o mesmo haver saído da madre de sua mãe. E ele continua dizendo: ó Jeremias, eu te escolhi e te dei por profeta às nações. Aleluia, porque naqueles dias, meus amados irmãos, a nação de Israel, ela já estava se apostatando da fé, já havia se apostatado, já não tinha mais o prazer de estar na casa de Deus, já não estava ouvindo mais as palavras do Senhor. E Jeremias, ele foi levantado neste propósito para trazer uma mensagem ao povo de Judá. Você vê que é o povo que Deus havia escolhido, aleluia, como menina dos seus olhos. Mas o povo de Israel estava rebelde, estava vivendo na tamanha idolatria, adorando você vê que há outros deuses pagãos da época. Louvado seja o nome do Senhor. E Jeremias, ele era abençoado porque ele havia vindo de uma família de sacerdotes, aleluia. Ele era filho de Ilquias. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E havia nascido na cidade de Anatote, aleluia. Você vê que ficava perto de Benjamim, você vê da tribo de Benjamim. Mas o Senhor nosso Deus, meus amados irmãos, ergueu ele, aleluia, aleluia, como profeta de valor naqueles dias. Eu vejo pela minha vida, porque Deus, aleluia, me tirou do lamaçal do pecado. Deus me tirou de um lugar aonde as pessoas diziam que nós não seríamos nada, que nós não iríamos, que alcançar, lugares, distante. Mas a palavra de Deus, ela se cumpre na sua veracidade, como eu disse. Deus me escolheu, aleluia. Deus escolheu a minha família. Deus escolheu a você que está aqui nessa noite, como escolheu ao profeta Jeremias, para trazer uma palavra de exortação, para trazer uma palavra de salvação àqueles que estão perdidos, para trazer uma palavra de repreensão a nós nesses dias de hoje, aleluia. E ele foi, meus amados irmãos, sabe por que Jeremias? Ele era um jovem tímido. Jeremias, aleluia, ele era um jovem tímido. E ele, quando Deus chamou ele, louvado seja o nome do Senhor,
Você vê que ele tinha, você vê que aquela timidez, mas o nosso Deus, aleluia, Ele o capacitou. Deus forjou o seu caráter, aleluia. A Bíblia vai nos dizer, aleluia, você vê aqui no capítulo 1, versículo 18, porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muras de bronze, aleluia. Deus estava dizendo que eles vão pelejar contra ti, mas eles não vão, aleluia, te vencer, porque eu sou contigo, eu sou o Senhor para te livrar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o povo de Israel estava vivendo uma vida dissoluta, irmãos, uma vida você vê longe dos padrões, né, que Deus havia determinado para a vida deles. Mas se nós, se vê, olharmos para as nossas vidas hoje, nós vamos ver que a casa de Deus, ela tem passado por momentos parecidos com o povo de Judá. Pessoas que já não são mais sensíveis à voz de Deus, pessoas que não conseguem mais ouvir, aleluia, o Senhor a dizer ao seu coração. Louvado seja o nome de Deus. É por isso que o Senhor mandou, aleluia, que Jeremias viesse descer à casa do oleiro, aleluia, porque quando ele viu ali, aleluia, o oleiro, você vai pegando aquele vaso, e aquele vaso havia se quebrado na sua mão, e Deus continua dizendo, aleluia, e não porei eu fazer assim com a minha casa, ó Israel. Eu quero te dizer nessa noite, meus amados irmãos, que para eu e você termos intimidade com Deus, é preciso nós, aleluia, você vê, vivemos longe do mundo, pois João vai dizer que não ameis o mundo e nem o que há no mundo, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas o povo de Israel havia se esquecido de todas, você vê que as beneficências que Deus havia feito para eles, eles haviam se esquecido, aleluia, não é só do que o Senhor, você vê, assim, porque havia dito ali no livro de Deuteronômio 28, aleluia, acerca das bênçãos e das maldições. Aqueles que, você vê, que tomassem a decisão de obedecer ao Senhor, o Senhor, Ele diz, aleluia, que bênçãos veria sobre a vida deles. Eles seriam abençoados, você vê, na sua família, no fruto do seu trabalho, em tudo eles seriam abençoados. Mas o povo de Israel, aleluia, eles não deram ouvido à voz de Deus. E quando não se dar ouvido à voz de Deus, aleluia, o juízo de Deus é eminente. O juízo de Deus, ele vem sobre os filhos da desobediência. Assim diz a palavra de Deus. O povo de Israel tinha tudo para dar certo, o povo que Deus havia escolhido para herdar a terra que mana leite e mel. Mas nós, o ser humano, muitas vezes nós temos o coração, aleluia, voltado para as outras coisas. É certo que em Jeremias 17:9, Jeremias vai dizer que enganoso é o coração e perverso mais do que todas as coisas. Sabe por quê? O povo desta época de Judá, eles estavam indo de acordo com o seu coração, de acordo com a sua vontade. E quando se faz a vontade do coração, quando a mesma não está no centro da vontade de Deus, se perde a intimidade, o elo é quebrado, a aliança é quebrada, porque Deus tem intimidade com quem tem intimidade com Ele, igreja. Deus, Ele não tem intimidade com o mundo, aleluia. Mas o triste é, e isso é verdade, que nos dias de hoje tem muitos que estão amando mais ao mundo do que a Deus. Hoje muitos estão perdendo o seu tempo lá no mundo e vêm somente na igreja para dar uma andadinha e olhar o andamento do culto. Assim estava sendo o povo de Israel naqueles dias. Louvado seja o nome do Senhor. E a mensagem que Deus dera a Jeremias, aleluia, foi dirigida ao reino de Judá. E por que ao reino de Judá? Porque antes, aleluia, de o rei Josias, se vê que governasse, rei,
ali de Judá, havia reinado antes dele o rei Manassés. Você vê que o rei perverso, que havia feito tudo que era mal aos olhos do Senhor. Mas Deus levantou esse rei Josias, e Jeremias estava presente no seu reinado. A Bíblia vai dizer que um determinado tempo, o livro da lei fora esquecido. E quando se fora esquecido, e quando eles já não estavam sabendo mais o que era certo e o que era errado, eles começaram a desagradar a Deus e a adorar a vários ídolos que havia naqueles dias. Mas Josias, ele foi um rei, aleluia, abençoado naquele dia, porque, aleluia, quando o livro da lei foi achado, a Bíblia vai dizer que foi apresentado a ele, e quando Josias, ele lê o livro, aleluia, da lei, e vê que tudo quanto eles estavam fazendo, estavam errado perante de Deus, a Bíblia vai dizer que ele rasga suas vestes, e se cobre de pano de saco e cinza sobre a sua cabeça, e manda que todo o povo venha fazer como ele, um jejum a Deus, para que Deus viesse perdoar os vossos pecados, aleluia. E Deus assim perdoa, e Deus assim abençoa. Mas de acordo com a história da Bíblia Sagrada, depois que Josias morre, aí vem novamente, o povo se esquece, Josias morreu, aleluia, e começa a perder novamente a intimidade com Deus. Irmãos, nesses últimos dias, nós estamos vivendo os dias maus, dias em que pequenas coisas têm tirado a nossa intimidade com Deus, e Deus nos fez imagem e semelhança sua. Sabe para quê? Para que nós venhamos adorar Ele em espírito e em verdade. E Deus estava querendo esta mesma posição do povo de Judá. Deus estava querendo esta mesma posição daquele povo diante dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é certo dizer que quando o povo, ele perde o foco da salvação, é certo dizer, aleluia, que quando a nação deixa de olhar para Deus, a ira de Deus ela vem, aleluia, e se cumpre no seu determinado tempo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que Jeremias, ele foi criticado pelas suas profecias. Jeremias, aleluia, ele foi apontado, aleluia, ele foi criticado. Sabe por quê? As suas profecias não eram de bênção, mas as suas profecias era para que o povo viesse se converter dos seus maus caminhos, era para que o povo viesse voltar para Deus, aleluia, e reatar a aliança de intimidade que havia se quebrado naqueles dias. Louvado seja o nome do Senhor, igreja. E Deus, ele está querendo da igreja do século presente mais intimidade. Sabe por quê? Hoje muitos não têm lido a palavra, e quando não se lê a palavra, Satanás ele chega de mansinho e convence e leva para o mundo, aleluia. É por isso que nós temos que meditar nesta palavra dia e noite. Mas naqueles dias o povo já não meditava, o povo já não orava mais. É como nos dias de hoje também, tem muitos que não oram, que não buscam, que não quer pagar o preço e querem ter intimidade com Deus, pois a intimidade Deus tem com aquele que se reserva para Ele, é com aquele que busca constantemente estar na tua presença. Sabe por quê? Deus ele tinha promessa de salvação para o povo de Judá. Ele tinha promessa de salvação, como tem promessas para mim e para você hoje. Mas isso depende de mim, depende de você, irmãos, pois as mãos de Deus estão abertas sempre para nos abençoar. Aí Jeremias, aleluia, ele vai dizer lá no livro de Lamentações,
que as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã na minha e na tua vida, igreja de Deus. Ai, xarabi andalabasui, anacioneia lagantui xanai. Deus é fiel, aleluia. Mas Jeremias foi criticado. É certo que hoje tem muitos profetas, hoje tem muitos ministros que já não falam mais o que Deus manda, mas falam aquilo para agradar o coração do homem. Quando nós lemos a carta do profeta Jeremias, ele vai dizer, o próprio Deus vai dizer: ó Jeremias, há profetas que estão profetizando aquilo que eu não mandei profetizar, Jeremias. Enquanto eu estou dizendo, Jeremias, que é tempo de guerra, que não é tempo de paz, que é tempo de escassez, há profetas, Jeremias, que estão dizendo que há tempo de fartura e há tempo de paz, aleluia. Sabe por quê? Você vê o nosso compromisso, né? Você vê que ele não tem que ser para com o homem, em primeiro lugar para com Deus, aleluia. É porque dele que vem a nossa vitória, é dele que vem a minha e a tua esperança. Nós estamos de pé aqui, é pela graça e misericórdia do Senhor. Então aquilo que Deus mandar você falar, você fale. Assim, só por isso que Jeremias fora criticado nas suas profecias, porque as suas profecias, né, você vê que ela tinha, você vê que 2 pontos, um negativo e um ponto positivo, porque ele só profetizava, né, você vê que havia de ter, você vê que ruína, né, você vê que havia de ter, né, você vê coisas, você vê destruídas, e por isso o povo não dava a atenção devida à profecia que Deus havia dado a ele. Mas o profeta de Deus, ele não olha para o homem, ele não anda segundo o princípio do homem, mas ele anda segundo a vontade de Deus. Me veio à memória aqui o apóstolo Paulo dizendo certa vez lá no livro de Atos, aleluia, ele diz bem assim: eu não falo para agradar a homens, mas a Deus que conhece o meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa adoração deve ser ao Senhor poderoso. E as palavras de Jeremias eram uma palavra de repreensão, de julgamento para o povo de Deus. Mas através dessa palavra, Deus também, através da sua boca, havia dado uma palavra de restauração. Deus queria voltar a ter intimidade com o teu povo, igreja. Você acha que Deus, nesses últimos dias, porque ele olha dos altos céus à terra e vê o seu povo disperso, o povo que não quer mais orar, o povo que já deixou a prática de orar, a prática de buscar a sua face, que Deus, ele está triste, assim como ele estava triste diante do seu povo naqueles dias. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos resgatar este elo de intimidade, este elo, aleluia, de amor para com o nosso Deus, aleluia. Sabe por quê? Você vê lá no livro de Deuteronômio, 32, no versículo 1, ele vai dizer que a terra e céu, aleluia, elas têm que dar ouvido às suas palavras. E isso não tem acontecido nesses últimos dias, não tem acontecido como na época de Jeremias. O povo já não estava dando mais ouvido, porque ele estava profetizando a um povo de surdos ouvidos. A palavra de Deus já não era mais captada por eles, igreja. Aleluia. E Deus chama a minha e a sua atenção nos dias de hoje. É tempo de intimidade com Deus, é tempo de descer à casa do oleiro, aleluia. E Deus, ele faz da minha vida e da sua vida, aleluia, o que ele quer. E para Deus, você vê que nos achegar mais a ele, e se for preciso, você vê que ele nos quebrar,
Ele vai nos quebrar. E se for preciso que nós venhamos passar pelo vale da sombra e da morte, para que nós venhamos reconhecer a sua soberania e o seu amor, nós iremos passar, aleluia. Pois a Bíblia diz que Ele repreende o filho a quem Ele ama. E nós somos a igreja, nós somos o sacerdócio real, a nação santa que Ele escolheu para anunciar as boas novas ao mundo que está perdendo. Louvado seja o nome do Senhor, igreja. Jeremias, aleluia. Não foi fácil a sua caminhada, não foi fácil o seu ministério. Imagine, irmãos, Deus chegou diante dele e disse para ele: ó Jeremias, você não tomarás esposa neste lugar, você não terás filhos, você não vai constituir família neste lugar. É difícil, igreja. Imagina, Jeremias tinha sonhos de se casar, de ter filhos, aleluia, mas ele viveu para agradar a Deus, aleluia, mesmo que teve uma vida de sofrimento, mas a certeza ele tinha, que naquele grande dia, o meu Senhor, aleluia, haveria de entregar a ele a coroa da justiça. Louvado seja o nome do Senhor, igreja. Vale a pena nós estarmos na presença de Deus. Vale a pena nós tirarmos um tempo, horas, para anunciarmos as virtudes do Senhor. Mesmo que alguém venha, se vê que olhar para nós só com cara feia, mas o que nos importa é agradar a Ele que nos alistou para a batalha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é maravilhoso, igreja. Então nós precisamos estar ávidos, igreja, de que para nós alcançarmos de Deus, aleluia, a coroa da justiça, nós precisamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Isaías diz isso: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto Ele está perto. Mas o povo não. O povo não queria mais intimidade. O povo já havia se cansado de colocar o joelho no chão, a boca no pó. Sabe por quê? Lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 29, Jeremias vai dizer: ó, põe a tua boca no pó, porque talvez assim haja esperança. Mas há esperança sim, para aquele que não perdeu a confiança em Deus. Há esperança em sim, você vê naquele, aleluia, que está com a sua aliança intacta diante de Deus. A esperança sim, para aquele, aleluia, que diante as lutas do dia a dia não perdeu a sua fé, mas está olhando para o alvo que é Cristo e seguindo o seu caminho rumo a, você vê que a Nova Jerusalém. Aleluia. A nossa aliança de intimidade não pode ser rompida, irmãos, pois Deus, Ele pode fazer da minha e da sua vida o que Ele quiser fazer. Sabe por quê? Aquele que não tem Deus, ele é como uma folha seca. A folha seca, aleluia, ela não tem domínio sobre si. Vem o vento do lado e joga ela para o outro, vem o outro e joga para o outro lado, para a esquerda, para a direita, aleluia. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece firme para sempre, porque Jesus vai dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Ele vai nos comparar a um homem que pegou a sua casa, aleluia, e a edificou sobre a rocha, e vieram os ventos, vieram a chuva e os vendavais e bateram com grande ímpeto sobre aquela casa, mas ela não caiu. Sabe por quê? A sua fé estava alicerçada na rocha que é Cristo. E a igreja nesses dias de hoje não pode perder a esperança, não pode perder o foco. Sabe de quê? A nossa fé, a nossa fé, a nossa esperança tem que estar no autor e consumador da
nossa fé, que se chama Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor, igreja. Se você pode adorar a Deus, adore a Ele nessa noite. Sabe por quê? Quando nós vamos lá para o livro de Salomão, de 2 Crônicas, vai dizer, aleluia, que o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus estava disposto a abençoar a nação de Judá, o reino de Judá, mas para isso, porque eles precisariam reconhecer quem era Deus nas suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, igreja. É tempo de nós, a igreja de Deus, aleluia, reatarmos o nosso elo com o Senhor. Aleluia, não vamos deixar que o mundo venha, aleluia, você vê, tomar a nossa fé, a nossa esperança em Cristo. Sabe por quê? Hoje muitos têm perdido a sua intimidade. Aleluia, hoje muitos, infelizmente, Deus te escolheu para fazer a diferença. Deus depositou em Jeremias a confiança, igreja. Jeremias não estava sozinho, não. O Deus de Israel, aleluia, estava com ele, aleluia. Pois Deus o conhecia antes mesmo dele haver saído da madre de sua mãe, e o havia santificado por profeta às nações. Aleluia, a sua palavra, ela haveria de alcançar vários reinos, não somente ajudar, mas nessa vez que aos reinos do Egito, aleluia, a sua palavra chegou. E nós vemos que Jeremias, ele teve, nessa vez que um final não muito bom, assim como os demais profetas, discípulos de Jesus, aleluia, que muitos foram decapitados por amor do Evangelho, mas não perderam a intimidade. Muitos foram, se vê que apedrejados, foram crucificados de cabeça para baixo, como foi Pedro, mas não perderam a intimidade, igreja. Alacionei, alagantui, xanai, arabassuiri, andalabassou, yenei, canchoi. Aleluia! E não perderam a intimidade com Deus. Aleluia! E hoje nós não passamos nada que estes homens passaram. Tiveram suas vidas privadas por amor do Evangelho, por amor desta palavra que salva e cura, liberta e leva para o céu. Aleluia! Precisamos dar valor e ênfase à palavra do Senhor. Sabe por quê? Quando se deixa de ler a palavra de Deus, se esquece dos seus mandamentos. É por isso que a palavra de Deus, ela constantemente era lida. Na época de Moisés, sabe para quê? Para que o povo não viesse se esquecer das leis e mandamentos e estatutos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E nós iremos somente adquirir intimidade com Deus a partir do momento que nós deixarmos o nosso eu de lado, a partir do momento que nós deixarmos a soberba e o orgulho de lado. Aleluia! Jeremias, ele era um jovem terno, era um jovem, se vê muito gracioso, bondoso. Ele amava o povo de Judá, amava a sua nação. É por isso, aleluia, que a Bíblia diz que ele era o profeta das lágrimas. Sabe por quê? Deus havia mostrado para ele, aleluia, que Jerusalém haveria de ser sitiada pelas mãos do rei Nabucodonosor. E isso aconteceu, meus amados irmãos. Jerusalém, aleluia, assim, porque ela fora, você vê que destruída, e foram levados cativos para a Babilônia. Você vê que uma grande levas, Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele não perdeu as esperanças. E Deus, aleluia, ele tinha promessas para aquela nação.
aleluia, você veio com uma promessa de vida eterna, né? Você veio com uma promessa de bonança, aleluia. Mas para que as promessas de Deus viessem surgir efeito na vida deles, eles haveriam de voltar a ter intimidade, eles haveriam de voltar a orar, aleluia, e se arrepender dos seus pecados, meus amados irmãos, pois a vontade de Deus, nessa vez que não é nos castigar, e se nos abençoar com toda sorte de bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Os últimos dias da vida dele foi levado para o Egito, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nos últimos dias do seu ministério na terra, depois de ter profetizado, e muitas de suas profecias não aconteceu com ele em vida, e ainda tem muitas que vão se concretizar até o tempo do Senhor, aleluia, porque fiel é aquele que fez a promessa, e fiel é Ele para cumprir nas nossas vidas, igreja. Se você crê, exalte a Ele nessa noite, aleluia, dê glória ao Senhor que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer ter mais intimidade com Deus nessa noite? Levante a mão. Se você quer ter mais intimidade com Deus, aleluia, é tempo de buscar a Deus, é tempo de nós buscarmos pela madrugada, é tempo de nós descermos à casa do oleiro, é tempo de nós pedirmos para que Deus venha nos amassar, nos quebrar e nos fazer um vaso novo, aleluia. Pois o óleo do Espírito Santo, ele desce naquele vaso que não tem rachadura, porque se o vaso tiver rachadura, irmão, o óleo vai entrar, mas vai escoar, aleluia. É por isso que o crente tem que estar com a sua vida no altar, para que Deus venha operar o sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor, igreja. Põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança, mas há esperança para mim e para a tua vida, porque Jesus Cristo, Ele não veio em vão, aleluia, mas Ele veio com um único propósito, aleluia, de nos dar vida e vida em abundância, aleluia. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé, por gentileza, nesta noite. O horário que foi me dado já se esgotou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jeremias, ele teve o seu final trágico, irmãos. Ele foi para o Egito, levado cativo, e ali ele teve a sua morte. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não perdeu a sua fé, como o apóstolo Paulo, aleluia, mesmo no cárcere, aleluia, mesmo sendo açoitado, ele continuava dando glória a Deus, não importando com a circunstância que estava vindo sobre a sua vida. Assim tem que ser conosco, irmão. Sabe por quê? Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições, neste mundo nós passaríamos por perseguições, aleluia, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo, aleluia. O apóstolo Paulo, ele vai dizer na sua carta: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Olha, a coroa da justiça a mim está guardada. Mas ele diz: não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. E se você ama a vinda do Senhor nesta noite, glorifica e exalte ao Senhor Deus dos céus, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Deus vai dizer, aleluia, no Salmo de número 34, que temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que temem a Ele. Aleluia, não tem falta nenhum, irmãos. Aleluia. O mundo pode estar indo de mal a pior, mas aquele que tem a sua fé firmada na rocha que é Cristo, aleluia, ele permanece de pé. Sabe por quê? Deus, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos.
O que Deus fez na minha vida muitos anos atrás foi algo tremendo, algo esplêndido, dessa vez muito maravilhoso. Sabe por quê? Deus, Ele transformou a minha vida. Eu fui órfão, aleluia, aos 10 anos de idade, morei no orfanato muitos anos, mas foi ali onde eu conheci este evangelho que salva, este evangelho que cura, este evangelho que liberta e que leva o homem para o céu, aleluia. E hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Sabe por quê? As coisas velhas se passaram na minha vida e eis que tudo se fez novo, para a honra e para a glória de Jesus. E na sua vida não foi diferente, aleluia. Deus fez tudo novo na sua vida. Então nós temos o motivo de adorarmos a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que o salmista Davi vai dizer no Salmo de número 126, no versículo 3: grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres, aleluia. Se você está alegre, dê uma salva de palmas ao Senhor dos Senhores nessa noite e exalte a Ele em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de fazer uma oração com os irmãos aqui nessa noite, amém, aleluia. E se for com a permissão do pastor, se vê os irmãos que querem, aleluia, ter mais intimidade com Deus, reatar nessa aliança que fora quebrada, vem aqui vem aqui na frente nesta noite para receber a oração, irmãos, aleluia. Você que quer ter, aleluia, mais intimidade com Deus, você que quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, vem aqui vem aqui na frente nessa noite para receber de Deus, aleluia, a vitória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, Ele tem promessas de bênção para as nossas vidas, aleluia. As promessas de Deus, elas vão se cumprir, igreja, queira o diabo ou não, elas vão se cumprir na nossa vida. Louvado seja o nome, aleluia. E aquele que está enfermo, você pode vir aqui na frente, aleluia. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer que todos aqueles que chegaram diante do Senhor, aleluia, com fé, eles não voltaram decepcionados, não. Eles receberam a sua vitória, eles foram curados, aleluia. E nós estamos diante do Deus de Israel, Deus de Isaac, aleluia, aqui nesta noite, aleluia. O mesmo Deus que curara, aleluia, ali no passado, o mesmo Deus que libertara o povo de Israel, aleluia, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite para te decretar vitória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que tem a sua fé posta em Cristo, jamais ele vai se decepcionar, igreja, aleluia. Deus, Ele é maravilhoso. Vamos orar, feche os seus olhos, orando com fé e crendo na sua vitória nesta noite. Senhor Deus Pai poderoso, Criador dos céus e da terra, eis aqui a tua igreja, Senhor, nesta noite. Eis aqui o teu povo, Jesus amado, que vieram aqui à frente crendo, papai querido, em receber do Senhor a vitória, ó Pai. Eu te peço, meu Deus amado, pelo poder que há no teu nome, pela autoridade que há na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha abençoar os teus servos, ó Pai, que o Senhor venha conceder vitória, que o Senhor venha conceder cura, que o Senhor venha conceder, papai querido, salvação, que o Senhor venha visitar os seus lares, libertar aqueles que estão, papai querido, distante da sua presença, distante do seu altar, papai querido, meu Deus da glória, que nesta noite o Senhor venha reatar a aliança da intimidade, ó Pai. Oh meu Deus, que o Senhor venha, papai querido, fortalecer as vossas vidas no Senhor, papai querido, independente de qual seja a situação, independente que Satanás tenha levantado ou não, ó Pai amado, eu creio na vitória da tua igreja, eu creio, papai querido, na restauração dos lares, eu creio, papai querido, na porta de emprego, eu creio, papai querido, numa vida espiritual renovada, ó Pai.
Toma a tua igreja, Senhor, batiza com o teu Espírito Santo, ó Pai, pois o Senhor diz que nos últimos dias haveria de derramar do teu Espírito sobre toda a carne, ó Pai amado, e derrama sobre esta noite, ó Pai, renova a tua igreja, Jesus amado, ó Papai querido, nos dê força para que nós venhamos estar diante do Senhor, fortalece-nos pela força do teu poder, Papai querido, porque sabemos nós que sem a tua presença nós não vamos a lugar nenhum, nós não fazemos nada, Papai querido, porque o Senhor é conosco, ó Pai amado. Segure nas nossas mãos, ó Pai, e não nos deixe fraquejar, Papai querido, mas nos mantenha firme na promessa do Senhor, ó Deus. Toma a tua igreja, Pai, derrama unção, derrama poder, cura, Papai querido, aleluia, lança por terra toda enfermidade, lança por terra toda palavra negativa, meu Deus, lança por terra nessa noite, Papai querido, ó Deus amado, toda palavra de maldição lançada contra a vida dos teus servos, ó Pai amado, abençoa a tua igreja, Jesus amado. Obrigado, Jesus amado, obrigado, Jesus amado, por este período maravilhoso, ó Pai, diante do Senhor nesta noite, Papai querido. Abençoa os teus servos nesta noite, ó Pai. Oh, aleluia, aleluia, Jesus amado, bendito seja o Senhor da glória, Papai querido. Obrigado, meu Deus amado, pela tua palavra que é santa, Pai. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus.